Nessa esteira, professor Marcos, eu até iria te perguntar já na sequência mesmo, como você vê qual seria a relevância da apologética para a igreja, mas não apenas para a igreja, professor Marcos, até mesmo para a sociedade, né? Pensando assim, uma contribuição para além do ambiente eclesiástico, né? Então, resumindo, qual a relevância da apologética para a igreja e para a sociedade? Bem, a apologética ela é muito importante. A apologética para a igreja, ela vai dar possibilidades, condições da igreja atual conseguir, de alguma forma, de alguma maneira, estar munida, estar vacinada, porque a gente sabe muito bem que a igreja, sem ter o conhecimento primariamente doutrinário da palavra de Deus, se ela não tiver conhecimento bíblico primeiro, ela não inventa entrar em apologética, não. Porque a apologética, ela vai esclarecer pontos doutrinários do que conhecemos e defender quando alguém for falar uma coisa errada. Então, a apologética, nesse sentido, ela tem condições de fazer com que a igreja cristã esteja preparada para proteger a palavra ou o que ela crê como verdadeiro e, ao mesmo tempo, atacar, mas não atacar agressivo com a pessoa, mas com um conceito errado. A apologética não pode ser vista só com uma mentalidade negativa, porque ela teve essa conotação negativa por conta das pessoas que não têm maturidade suficiente, não têm Uma espiritualidade, não espécie têm fruto do de espírito, inquisição, né, né? professor? É, É uma aí a espécie, pessoa fica assim, atacando, sim, desconsiderando a sim. pessoa. Ela primeiro desconsidera a Inviabiliza pessoa o para entrar na diálogo. doutrina, né? E acaba inviabilizando o diálogo, né, professor? Você não consegue conversar com a pessoa se você agride, se você fere, você acaba não conseguindo, penso eu, né, professor? Você acaba não conseguindo a atenção dela para o que você quer apresentar, para o que você quer compartilhar, né? A importância para a igreja é proteger o que cremos como verdadeiro. E para a sociedade, Sim, é para a sociedade perceber que quando defendemos princípios morais, princípios justos, amor, justiça, a sociedade ela não entra no caos. A partir do momento que a sociedade não tem apologistas, pessoas que defendem o que é certo, o que é correto, a sociedade vira um caos e não vai ter o bem-estar. Então, por meio da apologética, vai servir para a sociedade perceber que o que pregamos, que o que praticamos de fato vai proporcionar um bem-estar para o todo. Já viu, já parou para pensar, meu irmão? Imagine uma sociedade que não prioriza o amor, a justiça, o que é certo, o que é correto. Vai chegar numa anarquia, um caos social. Mas uma sociedade que tem pessoas que preservam o que é certo, são fundamentados na palavra, conservadores da palavra, sem ser extremistas, porque tanto de sim, direita e sim. esquerda, extremismo não presta, tem que ter um É. equilíbrio. Mas se eu prefiro uma pessoa quase chegando não no extremismo, mas entre um e o outro, do que ser um liberal e libertino. Porque nós temos liberdade, mas nós estamos nos chegando numa época que os outros estão assim, liberdade, libertinagem e avacalhagem gigante. Tudo é permissivo. Isso é um perigo. A sociedade vai perceber a importância da apologética quando vê por meio da minha vida, da tua vida, o que a gente está defendendo, do que a gente está pregando. É. É mais ou menos Na isso. verdade, a sua fala é muito importante, professor Marcos, porque resgata um, um entendimento que, penso eu, se perdeu em grande medida no movimento evangélico, que é entender o papel do dogma, que é entender o papel da doutrina, que é justamente a preservação da vida, né, que é justamente a preservação de valores fundamentais à vida cristã e à vida de modo geral, e não é simplesmente a observância cega, a observância não reflexiva de preceitos, de costumes, porque se for isso, né, professor, a gente cai, na verdade, numa espécie de moralismo religioso, de dogmatismo ou legalismo religioso, né? Então eu obedeço, e que foi o que Jesus tanto criticou, né? Olha, o sábado existe em função do homem, não o contrário, né? Olha, se o boi cai lá no dia de sábado, vocês vão lá salvá-lo. E por que que eu não posso curar no dia de sábado, né? Então, o,
o dogma colocado ali acima, né, da vida humana, e Jesus ele vai combater isso. Então, eu acho que é muito, muito legal assim, a sua fala, porque ela resgata isso, professor. Eu quero já agradecer a vocês, pessoal, que estão conosco aqui, a você que vai assistir depois, porque estamos transmitindo ao vivo agora, mas o vídeo, como sempre, fica aqui no canal para vocês. Eu quero já agradecer a vocês, inclusive vocês que estão acompanhando ao vivo, se quiserem comentar, deixar perguntas, fiquem à vontade. E já aproveito, professor Marcos, para mencionar aqui o comentário, vou colocar na tela. Ah, bom, a pessoa se Exatamente. identifica como coisas que deram certo. Que legal, né? Todo excesso é prejudicial. Os Muito. extremos arrebatam o bom Até senso. água Boa demais fala. dá problema. É verdade. Né? Muito, muito legal o comentário aí da pessoa. Obrigado a você por estar com a gente aqui, viu? Coisas que deram certo. Bom, se quiser deixar o nome aqui depois nos comentários, a gente fica feliz também. Mas é isso aí, eu particularmente concordo. Eu tô E olhando para o irmão professor, aqui assim, mas sim, eu sim. não vejo o irmão, né? Por causa da webcam. Eu acho que o irmão sabe, né? Eu tenho que ficar assim, olhando para o irmão. Ah, perfeito. Para o irmão saber que eu Perfeito. tô prestando atenção no irmão. Não, tudo bem, sem problema. Bom, eu vou pegar um gancho aqui, professor Marcos, inclusive, já para te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, né? A, a gente tem assim, eu sou de uma época, professor Marcos, eu vivi isso na prática. Eu fui para a rua, né, com caixa de som, para pregar, para evangelizar. Eu aqui na Praça do Bairro, durante quase uma década, eu preguei na Praça do Bairro, né, ali falando, evangelizando. Mas a gente sabe que os tempos mudaram, né, nós vemos hoje uma nova realidade. A gente valoriza muito. Você está na educação como eu, e na educação, embora nós sejamos de áreas diferentes, né? Mas na educação se valoriza muito a questão do diálogo interreligioso. Como pensar, professor Marcos, a questão da evangelização hoje, né? Então, eu vou começar perguntando: o que você entende por evangelização? E aí eu já faço um gancho para uma segunda pergunta. Como praticar uma evangelização? Porque, professor Marcos, convenhamos, né? Nós somos cristãos, amamos a Cristo, a gente quer levar isso para as pessoas, a gente quer compartilhar isso com as pessoas, né? A gente quer Hum, comunicar essa mensagem extraordinária que é a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Mas a sim. pergunta é: o que você entende por evangelização e como praticar uma evangelização que não seja colonizadora, né? Aquela evangelização que desrespeita o outro, que ofende, enfim, como pensar essa evangelização que não é colonizadora?